Nesta sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019, meu irmão, minha irmã, hoje a cor litúrgica novamente será a cor vermelha, mas por conta de outros mártires, que são os santos André King, Paulo Chong e companheiros. Vamos iniciar a liturgia da palavra, e também o mês de setembro, que é o mês dedicado à Bíblia, fazendo o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos de 2 a 12. Recordando, que desde esse domingo agora, nós temos acompanhado as cartas de São Paulo a Timóteo, com orientações de São Paulo à comunidade a qual Timóteo está inserida. E lembrando também que o evangelho deste domingo foi Lucas 15, versículos de 1 a 32, com 3 parábolas, mas o principal é a parábola que Jesus contou do filho pródigo. A liturgia de ontem, no evangelho de ontem, foi Lucas 7, versículos 36 a 50, no qual uma grande pecadora, uma pecadora pública, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e passou perfume com seus cabelos, nos pés de Jesus, o ungindo. Então, essa semana existe a conversão de grandes pecadores e até de pessoas pagãs, como é o caso do centurião, na leitura também nesses dias que passaram no Evangelho. Muito bem, então voltando à primeira leitura. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 2 a 12. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens, com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 48, com o refrão: Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livre de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o meu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não te inquietes quando o homem fica rico e aumenta a opulência da sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudem, tudo bem, isto é que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A aclamação. Mateus 11, versículo 25. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
O evangelho de hoje está em Lucas 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, meu irmão e minha irmã. Outra indicação, vou fazer uma outra indicação de leitura, mas que ainda dá tempo para este ano, se não for possível, fica para o ano que vem. Mas fica a indicação, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort, no qual eu tenho o da editora Vozes, mas existe pelas editoras Editora Imaculada, do pregador Anderson Reis, editora Cleófas, do professor Felipe Aquino, e entre outras publicações, né, de editoras menores, católicas. Inclusive você pode baixar pela internet, tem material gratuito. Por que eu estou fazendo a indicação? Bem, eu tenho visto alguns testemunhos de pessoas que fizeram a devoção, a consagração à Nossa Senhora a partir do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E eu tenho reparado, isso já tenho poucos anos, né, desde quando eu fiz mesmo a consagração, eu tenho reparado que as pessoas que são consagradas ao tratado pelo método Montfort, elas sofrem, claro, grandes tentações, mas nós continuamos, mesmo com decepções, padecimentos, sofrimentos, tentativas de desviar do caminho, né, que às vezes acontece, a gente sempre permanece no caminho, mesmo que meio que, entre aspas, capenga. Capenga, quando eu falo, é meio abatido espiritualmente, com algum sofrimento, um padecimento, uma mágoa, mesmo sendo interna dentro da igreja, mas a gente não sai da igreja. E eu digo isso porque eu verifiquei, tem um post no Instagram do pregador Anderson Reis, que ele fez um comentário, né? Ele e um grande amigo dele, né? Estão na caminhada já há muito tempo. Pregador Anderson Reis não é pregador de faz 5 anos atrás, já tem bastante tempo de caminhada. E ele fez um comentário no post lá do Instagram dele, de que muitos colegas e amigos acabaram até desistindo da igreja católica, viraram até pastores ou entraram em igreja protestantes, enfim. Então é outra linha da cristandade, né? E ele agradece a Nossa Senhora, justamente apontando esse fato de ser um consagrado pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Porque o que eu mais ouço recentemente é pessoas que abandonam a igreja católica e seguem outras vertentes. E eu vou dizer, meu irmão e minha irmã, que a volta nem sempre acontece. Às vezes a pessoa quebra a cara lá e não volta mais para a igreja, prefere ficar perdida por vários fatores, por vergonha, aí já é questões pessoais. Então eu digo assim, você quer fazer uma experiência com Nossa Senhora, uma experiência de fé, pode parecer sim pouca coisa, né? Tipo, mas o que tem? Não sair ou sair da igreja? Muitas vezes não é pela questão da nossa força. Às vezes acontecem situações em que, por algum motivo, nós saímos do redil do Senhor e deixamos de ser aquela ovelhinha perdida. Às vezes a gente fica mais do que perdido. A gente não consegue mais achar o caminho de volta e não consegue mais ter uma intimidade com Jesus eucarístico também. Quem saiu, saiu, né? De repente está feliz na nova vida, enfim, não estou criticando. Mas nós que estamos na igreja, somos muito tentados a sair por vários motivos. Pela dor, por outras coisas, por várias situações. Então, você quer ficar firme, né? Você sabe que não pode sair da igreja, tá difícil, né? Então eu recomendo fazer a consagração.
Desde 2014 eu faço a consagração por esse método. E eu lembro que eu fiz por outro motivo, não foi nem exatamente para permanecer na igreja, mas é que nesse meio tempo de 2014 para cá, eu tive vários motivos de chutar o balde cheio d'água várias vezes e eu não saí. E eu acredito que, como eu vi, né, no testemunho desse pregador católico Anderson Reis, acredito que deve ter sido porque eu me consagrei a Nossa Senhora por esse método, a partir do tratado. O tratado em si não é muito simples de compreender, né? Logicamente ele foi escrito por uma época, existe um contexto, mas peça a graça do Senhor te colocar num grupo de estudos. Se não tiver apoio de algum padre ou de algum religioso, de alguma pessoa da igreja, não tem problema, você pode fazer sozinho ou sozinha. Existem algumas instruções. E peça mesmo, né, a graça de fazer essa consagração, se for o caso. Existe material online pelos vídeos do padre Paulo Ricardo, que também ele é um consagrado por esse método. E existe um testemunho muito interessante do padre Paulo Ricardo, dizendo que ele fez a experiência da consagração de São Luís Maria Grignon de Montfort por influência e testemunho de um outro amigo padre, que nem é tão conhecido, mas está nas redes sociais e tudo, e eu acabei descobrindo por acaso. E o padre Paulo Ricardo fala: você fez a consagração, eu vi os frutos que isso rendeu e eu quis fazer. E o mais interessante é que ele fez a consagração e os frutos dessa consagração estão rendendo até agora, né? Se você observar como é que anda o site do padre Paulo Ricardo, os vídeos que ele produz, toda a equipe que ele tem por trás de toda a produção do material dele online, você vai ver que ele é muito bem amparado. E ele também padece de ataques, tentações e tudo. Então foi por conta dos vídeos do padre Paulo Ricardo, que eu me recordo, de um material que foi disponibilizado pela Canção Nova, não sei se ainda existe online, mas depois eu descobri outros PDFs da vida online do tratado e de como fazer ele. Não é difícil, só precisa ter uma regularidade mesmo, uma perseverança. E eu super recomendo, né? Houve até uma situação aí, um ou 2 anos atrás, de uma diocese que proibiu, eu não sei se foi a leitura do tratado, em que o bispo não entendeu a proposta, ele viu um certo fanatismo, ele viu alguma coisa estranha, né? Então, quem sou eu para julgar o bispo? Acho que foi da região do estado de Goiânia, porque as pessoas começaram a usar, existem os sinais externos, né? Corrente, a medalhinha, etc, etc, etc. Mas é que realmente no começo você faz uma proposta real de mudança de vida. Não estou dizendo que você vai cair no mundanismo, não é isso. Tanto é que a consagração precisa ser feita todo ano para renovação de votos, preferencialmente perto da data lá da Nossa Senhora que você escolheu para finalizar, né? Mas não vou me estender muito de como fazer, porque eu tenho certeza que se você tiver interesse em se consagrar, Nossa Senhora vai abrir os caminhos de te mostrar qual que é o melhor livro, de qual editora, por onde você vai conseguir, se vai ser por enquanto material totalmente free, né? Mas acompanhe, eu já lhe dei as dicas e não é difícil. O que vai requerer é perseverança, uma aceitação, uma adesão mesmo, seu sim, e depois dar continuidade, tá? Não vou dizer que as tentações vão terminar, porque não vão até aumentar, mas pelo menos você vai estar num caminho mais seguro de fé e de caminhada. É como se fosse um exercício espiritual de 33 dias. É bem interessante fazer, certo? Bom, e para fechar esse áudio, né, eu comecei falando que eu fiz a consagração à Nossa Senhora por este método, não exatamente com esse intuito que agora eu vejo que é me tornar escrava de Nossa Senhora, mas no sentido, uma escrava no bom sentido da coisa, né? Não é no lado pejorativo, no bom sentido. E nesse bom sentido, na época eu vi os vídeos do padre Paulo Ricardo, me entusiasmei, depois encontrei esse material da Canção Nova, eu imprimi,
eu guardei o material, né, me foi útil até a hora que eu tive que comprar o livrinho mesmo. E que me ajuda até hoje. Mas o real motivo de eu ter feito a consagração em 2014 foi porque, infelizmente, eu caminhei por caminhos muito errados. E então, com o tempo, eu fui me consagrando a tudo que era errado. E eu precisava renunciar a isso. Depois que eu fiz todo o processo de renúncia, achei por bem me consagrar direito. E aí eu olhei e vi que a consagração, na época, né, que melhor poderia me satisfazer, que poderia me dar um ânimo, seria pelo método Montfort. Mal sabia eu do que se tratava exatamente, né? Mas eu não me arrependo, não. Tá? De fato, a consagração é um processo contínuo também. É necessário consagrarmos o dia, né, ao Senhor Jesus, às Santas Chagas, ao Sagrado Coração dele, ao Imaculado Coração. Não importa a devoção que você tenha ou que eu tenha. O que importa é que você se consagre todo dia para que não caímos no pecado de Adão e Eva, que não se consagraram, não colocaram o dia consagrado ao Senhor, as decisões ao Senhor, a Todo-Poderoso, e cometeram um erro fatal, né, achando que eram autossuficientes. Então, sempre pensar assim. Até Jesus rezava bastante. Ele se consagrava ao Senhor Todo-Poderoso, ao Pai do céu. Imagina, ele, filho único. Então, se Jesus tinha aqui na Terra tinha esse ato de humildade, pensou que devemos fazer também a mesma coisa. Então, fica a dica para hoje do material, tá? Que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Existem alguns grupos de WhatsApp, de Telegram também, que fornecem material. No Instagram você vai acabar localizando esse pessoal, tá? Todo mundo que é mariano acaba fazendo a consagração. Se você quer fazer uma experiência interessante, faça. Vai ser bem interessante. Muito, muito mesmo, tá? Uma ótima sexta-feira a todos. Um ótimo começo de fim de semana. Na paz de Jesus Cristo. Paz e bem.